Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No vídeo de hoje a gente vai mudar um pouco o nosso foco. Nós, na maior parte das vezes, todo o treinamento que eu faço e que falo a respeito disso, geralmente os vídeos são direcionados às pessoas que têm o problema com a dependência química. E muito raro eu me dirijo aos familiares, que são parte integrante de todo esses desafios que nós temos relacionados à dependência química. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar com você, que é pai, mãe, companheiro, companheira, de uma pessoa que tem dependência química ou que está no uso de drogas. E hoje em dia também existe outra dependência muito que cresce, lamentavelmente, com proporções fora do comum, que é a dependência por comportamentos. Então nós temos uma série de comportamentos relacionados à dependência, que é internet, jogos, sexo, enfim, pornografia. Todos esses problemas aí fazem parte, esses desafios são apresentados para nós como possibilidades de nós passarmos por eles para nos tornarmos pessoas melhores. E é muito importante trabalhar com isso, conhecer isso de forma profissional e principalmente com conhecimento. Tem muita informação nessa área, quando se fala em dependência de drogas ou para solucionar problemas, na internet há muito conteúdo que procura, eu acredito nisso, né, que as pessoas com boa vontade ajudar as pessoas. Mas é importante a gente ter a ideia que as informações que a ciência traz hoje para nós pode nos ajudar muito com relação a isso. Inclusive, obtendo sucesso, que é algo que, na questão das drogas, muita gente está desistindo, jogando a toalha, dizendo que não tem mais jeito, ou levando para o aspecto moral. A pessoa não tem vergonha na cara, enfim, uma série de coisas. Mas aqui, hoje, eu quero desejo falar sobre as saídas, por que é importante você, como familiar, entender uma coisa muito séria a respeito da dependência química, que é o seguinte: você não é culpado pelo problema que a outra pessoa está passando. Seu filho, seu companheiro, seu esposo, enfim, seja lá quem for, você não é culpado. Possivelmente você pode ser responsável ou pode colaborar com ajudá-lo a sair disso, ou ajudá-la a sair disso. Mas você não é culpado nem é culpada. Grande parte das pessoas que eu atendo, que me procuram, eu consigo sentir que a emoção dela relacionada àquilo, ela sofre junto àquilo que está acontecendo. E, na maioria das vezes, sofre porque desconhece como lidar com isso. E aí acaba, muitas vezes, se culpando, perguntando para onde foi que eu errei com meu filho, onde foi que eu errei com meu esposo, noivo, enfim, não importa. Mas sempre há esse sentimento de que algo eu fiz errado. E nós precisamos entender que não há culpados nessa história e nem responsáveis. E quando eu tenho uma postura dessa, muitas vezes, quando eu me sinto que eu tenho alguma culpa por estar acontecendo aquilo, eu deixo de ter capacidade para tentar resolver o problema. Porque o poder vai para o outro. Porque eu fico como uma vítima. E a vítima, tanto faz. Qualquer pessoa que se põe numa posição de vítima, ela perde o seu poder de fazer a gestão de todo esse desafio de forma mais prática, sem ter envolvimento emocional. Eu sei que isso é fácil falar, mas o que precisamos nesse momento é de treinamento, de uma mentoria para poder solucionar isso. Lamentavelmente, aqui no Brasil, nós não temos essa cultura de treinamento, de mentoria. Agora que a gente ouve muito falar sobre isso, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se você colocar no Google uma busca a respeito de treinamentos ou de mentoria para solucionar esse tipo de problema, você vai ter dificuldades em escolher alguém, porque há muita gente fazendo isso. Por quê? Porque parte-se do pressuposto, ou quase que
unanimidade a ideia de que, se eu tenho um problema, eu preciso procurar alguém que saiba como me treinar para me sair desse problema. Aqui a gente, geralmente as pessoas, ou vão procurar ajuda com pastor, com um padre, com alguém, um amigo, um conhecido, quando essa pessoa às vezes não passou pelo problema, ou se não passou pelo problema, não tem conhecimento técnico sobre isso. E isso é um grande problema, porque a desinformação, ela causa mais problemas. Porque se você não sabe lidar com aquilo, de repente você está com a informação errada, que vai gerar mais conflito, mais problema, e aí vira uma bola de neve. Portanto, é muito importante ter uma assessoria capacitada para criar um plano de gestão para poder lidar com essa crise, porque é uma crise. E é preciso saber qual é a sua posição nesse desafio para poder atuar. Então, eu quero aqui deixar a nossa ideia principal, que é te entregar essa informação. Você não é culpado, seja lá pelo que for que está acontecendo com o seu familiar, relacionado ao uso das drogas ou de qualquer outro tipo de comportamento que as pessoas têm problemas. Eu atuo também, tenho formação como advogado. E no escritório, às vezes, quando o filho cometia algum problema, o pai é que ia no escritório para tentar, eu preciso fazer alguma coisa com meu filho, como é que eu... O cara estava se sentindo, e eu acolhia aquilo, conversava, mas procurava entender para ele, olha, você vai ter que fazer todas as coisas responsáveis, como responsável, mas você não é culpado. Tire esse sentimento de culpa, porque senão você vai ficar numa situação de desvantagem para poder lidar com algo tão incômodo, né? Desconfortável para nós. Porque o uso das drogas, minha mãe, com certeza ela teria vergonha de mim, porque o filho da Dona Maria estava chegando em casa tarde, estava usando drogas, estava envolvido com pessoas que não eram muito confiáveis, enfim, uma série de coisas. Minha mãe não estava. Como é que ela estava se sentindo? Meu pai, até pelo histórico dele, a forma como ele cuidava de nós e tudo mais. Então é muito complicado isso e é bom a gente entender o papel de cada um, principalmente na sociedade atualmente, como a gente vive, ok? Eu queria deixar esse vídeo aqui para você pensar a respeito disso. O que você pode fazer com relação ao seu ente querido, ao seu familiar que está passando por essa dificuldade. E procurar por mentoria, por treinamento, enfim, por informação confiável para poder traçar uma estratégia para resolver o problema. A questão sempre nossa vai ser essa: como eu vou ter soluções para esse problema, para esse desafio que eu estou enfrentando, e não mais problemas. E muitas vezes, quando eu não tenho a informação correta, eu acabo adicionando mais caos a toda essa problemática. Ok? Um forte abraço, curte o nosso canal, fale com outras pessoas, você pode divulgar esse conteúdo. Tem muita gente que não tem informação segura a respeito desse problema e você pode estar ajudando essa pessoa. Forte abraço, eu te desejo saúde, paz e prosperidade.